Opa! Bom dia! Vai dar 5 horas agora, 4h59 da madrugada, 5 horas. Muita gente já fala amanhã, né? Ainda não começou o romper da aurora, mas o dia está amanhecendo por volta de 5h29, 5h30. Daqui a pouco começa o romper da aurora. Hoje é sábado, tá? Hoje é dia 15 de novembro de 2025, dia da proclamação da República. Cara, eu já estudei a história do Brasil todinha quando eu prestava vestibular lá em São Carlos. Para quem não sabe, eu morei em São Carlos por 3 anos e meio, numa kitnet. De lá eu já fazia vídeos naquele outro canal, daqueles outros assuntos que eu já não falo mais. E eu prestei vestibular, eu prestei o Enem e prestei a FUVEST. O Enem eu prestei para Filosofia Não Fiscar. E a FUVEST eu prestei para Astronomia na USP, curso 56 da USP, Astronomia. Na FUVEST eu me destaquei como, na primeira fase, passando como um dos caras do top ali, do topo. E na segunda fase eu fui bem no primeiro dia, razoável no segundo e mal no terceiro. Me deu uma crise, uma abstinência de nicotina que eu não consegui terminar a prova. E no Enem foi aquela crise de nicotina, de abstinência de nicotina muito forte do tabaco, né? Porque eu optei por não mascar o chiclete de nicotina e nem colocar o adesivo. Porque depois eu ia sair do campus e eu ia querer fumar. E aí com o adesivo na corrente sanguínea, o chiclete, eu poderia sentir náuseas e todos aqueles efeitos colaterais que esses remédios aí dão, né? Então o Enem foi traumático. Primeiro que eu não gostei da prova do Enem, da FUVEST eu gostei. A FUVEST, ela é o que você estuda, cai. Agora o Enem, eu estudei tanta coisa de floresta amazônia, de geologia, de geopolítica, eu sabia de toda a geopolítica do mundo, eu sabia de todos os recursos hídricos do Brasil, da Amazônia, e nada disso caiu no Enem. Eu lembro que tinha uma questão no Enem que colocava bem assim, cinco imagens, né? 5 imagens históricas, né? Imagens históricas, e a pergunta era assim, compare não, qual é a relação entre a obra de Aleijadinho de Minas Gerais com o queijo de Minas. Aí quando eu vi aquilo ali eu desanimei, né? Eu fiz a prova de inglês, fiz rapidão, fiz as outras, e a abstinência de nicotina me impedindo de concentrar, porque você fica trancado naquilo 5 horas, 5 horas e meia, e na época que eu fiz era um final de semana todo, sábado e depois domingo. Eu fiquei moído, cara. E eu decidi para mim próprio que nunca mais eu vou prestar o Enem. Pode mudar o jeito de ser a prova, pode mudar o jeito de ser. E eu lamento pela UFSCar não ter o próprio vestibular dela. Porque São Carlos é uma cidade maravilhosa. Mas tem filosofia na Unesp, em Marília, né? Na Unesp, a Unesp com seu vestibular próprio já é uma coisa que me agrada mais. Mas enfim, eu comecei a ler The History of Western Philosophy by Bertrand Russell, a história da filosofia ocidental do Bertrand Russell. O livro foi publicado em 1945, 2 anos depois do Sartre publicar O Ser e o Nada. E eu li mais
eu baixei o PDF, né? O PDF, os 3 livros, são 3 volumes no físico, e no PDF são os 3 livros, dá quase 900 páginas do formato do PDF, no físico deve ser mais, e eu li só o prefácio, porque eu tô meio... não estou muito inspirado para ler agora de madrugada. Li o prefácio e amanhã eu pego a introdução. Fazer uma leitura bem pausada, reflexiva, né? O livro aborda da história da filosofia de um método mais colocando em prática o que os filósofos contribuíram para a vida social e política. Eu não gosto muito desse aspecto social-político. Eu gosto mais da filosofia em si, né? Mas enfim, a filosofia se tornou social também, né? Karl Marx, e política se tornou com Hobbes, com John Locke. Enfim, política e sociedade são assuntos que me incomodam um pouco. Toda vez que a gente pensa em política e sociedade, para mim, assim, na minha mente, eu vejo a cor do assunto. Por exemplo, política e sociedade é uma cor cinza, na minha percepção. Quando eu estudo a filosofia dos gregos, dos pré-socráticos, dos socráticos, dos pós-socráticos, eu vejo assim um violeta, um azul marinho, um violeta, um rosa. Quando eu estudo, por exemplo, a filosofia moderna já, Nietzsche, Rumi, Sartre, Nietzsche, Schopenhauer, eu já vejo mais assim, eu vejo mais um azul também, de vez em quando um marrom escuro, de vez em quando um vermelho, entendeu? Enfim, isso são coisas. Eu vou ler esse PDF vagarosamente, sem me esforçar muito, porque já faz 2 anos que eu estou lendo continuamente, sem dar folga, de domingo a domingo, de 5 a 6 horas por dia, de filosofia, de ciência, de física, de matemática, de mecânica quântica, de cosmologia. Eu li todos os livros que eu tenho, que não são muitos, todos em inglês, né? E a gente acaba não comprando livros mais, porque os livros em inglês que vêm dos Estados Unidos, da Inglaterra, custam dinheiro, tem todo um imposto também que você paga, e a gente baixa os PDFs em inglês, né? E dá a sorte de encontrar perfeitinho esse PDF que eu encontrei. Eu já passei aqui para o aplicativo Books da Apple. Eu não leio o PDF online, eu baixo o PDF para o computador e passo para o aplicativo Books da Apple, né, que já é um aplicativo próprio para você ler. E o mouse da Apple facilita muito a rolagem, né, da leitura. E no demais, assim, se eu fosse fazer filosofia, eu faria em Marília, na Unesp. Mas tem todo o problema de você se mudar para lá, morar lá. Eu não moraria em República, tá? Não moraria em República. Aliás, não moraria no campus da universidade, porque a informação que eu tenho é que é muito ruim para morar no campus da universidade, as condições são precárias. O próprio meu amigo Rubão falou que o campus, para morar no campus da USP é horrível. E República, você tem que encontrar pessoas que possam chegar num acordo. Olha, vamos limpar a casa, vamos pagar uma empregada, vamos lavar a louça, vamos sujou, vamos limpar, vamos respeitar quem não fuma, vamos maneirar aí na drogaiada, né? Porque campus de universidade, universitário está relacionado também com o uso de substâncias. E tudo isso atrapalha um pouco. E eu não tenho condições de morar sozinho numa kitnet, o que seria um paraíso. Se eu tivesse condições de morar sozinho numa kitnet em Marília,
Eu poderia dar aulas de inglês, se eu tivesse alunos, para pagar o aluguel da kitnet e estudar à noite, porque o curso de filosofia na Unesp, bacharelado, é noturno. Então são obstáculos, né? São coeficientes de adversidade, como fala o Sartre. E eu sou livre para escolher, segundo o Sartre, se eu vou vencer todos esses coeficientes de adversidades para estudar filosofia em Marília, ou se eu vou optar em continuar lendo livros e PDFs aqui no conforto de casa e, na medida do possível, dando aulas de inglês. Eu não tenho alunos de inglês no momento. Eu tinha um aluno, ele fez 2 aulas, aí parece que ele estava muito ocupado no trabalho, ou talvez não tenha gostado das minhas aulas, sei lá. Mas eu estou à procura de alunos, principalmente conversação, tá? Alunos universitários que já têm um bom conhecimento de inglês, que já falam um pouco, se quiserem a desenvoltura com aulas de inglês, eu dou pelo Google Meet, cobro só R$ 30 a hora, que eu acho um preço justo, bacana, tá? De repente, se você faz curso de filosofia, a gente conversa em inglês sobre filosofia, que eu tenho conhecimento. Se você faz física, a gente conversa de física. Se você, né, a gente pode conversar nos assuntos que você esteja no seu mestrado, doutorado, que você queira conversar sobre a sua tese. Tudo isso é parte do meu método. A aurora começou, já deu o romper da aurora, já deu uma clareada lá fora, os passarinhos estão cantando, harmonicamente eu diria, né, com todo respeito a eles. E hoje é feriado, né? Hoje é feriado, é o dia da saudade, não é dia dos mortos, já foi. Então eu preciso muito, eu estou trabalhando com fotografias com a minha mãe aqui no computador. Faço trabalhos de fotografias todas as semanas para minha mãe aqui no computador. E eu preciso complementar dando aulas de inglês, né? Porque eu preciso ter o meu dinheiro para pedir uma erva mate boa, pagar o meu fumo, tomar um açaí na praça, fazer um vídeo, de repente comprar um celular novo, enfim. E no demais a gente segue aqui, né? Estudando, trabalhando, fazendo vídeos no YouTube, lives. Tivemos uma live muito bacana ontem aqui no canal, com a participação de inscritos que gostam do canal, né, que gostam de conversar sobre filosofia. Conversar sobre filosofia é sempre bom, né? Quando a gente lê e tem um conhecimento, a gente pode trocar uma figurinha, né? Eu não ia ler esse PDF do Bertrand Russell, porque eu já li ele, na verdade. Eu li ele quando eu estava em São Carlos, depois que eu não consegui passar no vestibular. Eu fui na biblioteca municipal e peguei os 3 volumes, né? E li todinho, em português. Agora eu estou lendo em inglês. Eu ia ler Karl Popper, porque eu nunca li Karl Popper. Karl Popper é o filósofo da ciência, que questiona sobre o método científico. Então, Karl Popper seria uma leitura nova, interessante para mim, que gosto de ciência, e eu nunca li Karl Popper, então eu tenho que, pelo menos depois que eu terminar esse PDF, ler Karl Popper. Não me interessa Merleau-Ponty, eu acho um filósofo chato. Eu não gosto muito de Rousseau, porque eu acho ele ultrapassado. Rumi, eu acho que tem... Rumi é bom. Qual outro filósofo? Voltaire. Cara, o pior filósofo, na minha opinião, é Voltaire. Por que pior? Porque ele é muito senso comum, cara.
O Voltaire, ele consegue ser muito senso comum. Agora, o Nietzsche eu gosto, né, mas já li tudo do Nietzsche. O Schopenhauer, eu tenho um livro aqui, já li também, O Mundo como Vontade e Representação, que é bacana, mas o Schopenhauer, o pessimismo do Schopenhauer, mediante a existência, é meio depressivo, cara. Ele é um filósofo depressivo, né, o Schopenhauer. Eu gosto dos gregos. Os gregos foram geniais, cara. Os estoicos, os cínicos. Eu gosto dos cínicos, Diógenes. Os pré-socráticos foram geniais. Os atomistas. Toda aquela cultura helênica, né, da Grécia. O surgimento da civilização grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, Plotino. Então, né, a minha grande especialidade na filosofia que eu já li é O Ser e o Nada de Sartre, né, que eu já li 33 vezes de capa a capa, 16 em português e 17 em inglês. E chega por enquanto, né, porque você fica comendo o mesmo prato de comida repetidamente, chega uma hora que você cansa, né? Então, Romper da Aurora tá lindo. Eu ia tirar um cochilo, mas eu tomei o chimarrão, né? Já dei aquela boa evacuação no banheiro, eliminando todos os resquícios de impurezas, que o chimarrão é muito bom para isso, a água que eu bebo aqui também com menta, hortelã, alecrim é muito bom. E você se sente, depois que você, durante o ato da evacuação e logo depois, a sua mente, o seu raciocínio fica melhor. Eu só não estou afim de ler mais do Bertrand Russell hoje. Eu quero aproveitar o final de semana, o feriado, para descansar. Aí amanhã eu leio a introdução e a gente vai devagarzinho com isso. Aí eu vou fazendo vídeos, a gente vai conversando nas lives. Tem um Bons Memes, né? Um Bons Memes é formado em filosofia pela UFSCar, tá aí sempre nas lives. E no demais, eu quero agradecer mesmo pelo carinho de vocês que curtem os vídeos, que compartilham, que se inscreveram no canal, porque gostaram de algum vídeo, de alguns vídeos, vocês que participam das lives. Eu só não continuo entendendo por que não há comentários nos meus vídeos. Será que isso é preguiça de comentar, cara, de deixar um comentário no vídeo? Tipo assim, isso que você falou, eu já li também, e complementar alguma coisa. Não precisa só. Se você discorda de alguma coisa que eu estou falando, deixa o seu comentário. Se você quer complementar alguma coisa, se você quer fazer um elogio, uma crítica, colocar um pensamento seu sobre qualquer assunto, sinta-se à vontade. Eu gostaria muito de ler comentários e responder os comentários. O galo está cantando. Segundo a Bíblia, Pedro traiu a Jesus depois de 3 vezes que o galo cantou, né? E hoje eu acordei antes dos galos, né? Eu sou o observador que vê o galo cantar mais de 3 vezes. E tem gente que se diz seguidor de Cristo que nega a Cristo não seguindo ele, porque não é seguidor. Porque para ser seguidor de Cristo, basta você ler o Evangelho e colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Que tem coisas boas ali sobre respeitar o próximo, amar, fazer o bem, né?
Agora, o comportamento de alguns cristãos evangélicos, crentes, é deplorável, cara. Não condiz com a realidade do evangelho. Se eu fosse me tornar um evangelho, se eu fosse ler a Bíblia, os teólogos, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, que são teólogos católicos, mas que foram pensadores da igreja, eu me tornaria um cristão sem igreja. Eu não iria nem para a igreja católica, nem para a igreja protestante, puritana, presbiteriana, nenhuma. Uma igreja que eu respeito é a igreja metodista, que tem um método de estudo da Bíblia e tem uma universidade. A igreja católica tem a PUC. Na minha opinião, a PUC é a melhor universidade do Brasil. Investimento da igreja católica, bons professores, bons salários, o vestibular é objetivo, você estudou, você passa, mas você precisa ter o dinheiro para pagar o curso. E um curso de filosofia na PUC, cara, isso foi há 10 anos. Há 10 anos eu pesquisei, estava mais de R$ 1.000. Hoje deve estar uns R$ 3.000 um curso de filosofia na PUC, né? Se eu tivesse dinheiro para morar sozinho numa kitnet e estudar filosofia na PUC, eu não pensaria duas vezes. Parece que o Pondé estudou na PUC, né? Enfim. Aí o outro, que eu esqueci o nome do outro filósofo lá, o Mário, qual é o nome dele? É Mário não sei o que, ele estudou na Unesp em Marília, né? Então, um abraço a todos vocês, tenham um ótimo feriado, um ótimo final de semana e, como eu sempre digo, aproveitem a vida com liberdade e responsabilidade, sempre respeitando a si próprio e aos outros. Um abraço, fui.